É só aqui no térreo. Mesmo que a implantação fosse, né, uma duplicata do térreo. Com isso, a gente poderia ter uma planta que a gente detalha, por exemplo, para aprovação de projeto na prefeitura, e a gente poderia ter uma duplicata dessa vista com anotações diferentes, por exemplo, para mandar para a obra, né, fazer um detalhamento a nível de execução, né, o projeto executivo. Ok? Daí, o que acontece, então, se eu pegar e, por exemplo, entrar no nível da cobertura. Cobertura, engraçado, né? Tem aqui o plano de referência. E se eu entrar aqui na vista 3D? Daí, na vista 3D, eu não rabisquei essa linha aqui na vista 3D, mas tem uma linha curva aqui, um sorrisinho vermelho, aqui na vista 3D. Opa, aqui, então, essa linha realmente é a linha 3D. Eu estava comentando isso porque qualquer coisa toma cuidado, né? Linha do modelo é só se eu precisar de uma referência muito, muito forte que apareça na vista 3D. Porque o botãozinho é bastante semelhante àquele que tem ali, né, na aba anotar. Só que resultado diferente, né? Se eu preciso de linha 3D, seria esse daqui. Se eu preciso detalhar, cuidado, não use esse aqui não. Né? Detalhamento, usar os elementos ali da aba anotar, né? Só por isso que eu estava comentando, porque senão você teria que pegar o botão direito do mouse em cima dele, ocultar na vista, daí ocultar nessa vista definitivamente. Então isso aqui daria trabalho e também apareceria naquela outra vista. Então botão direito, ocultar na vista, porque isso aqui é uma linha 3D. E tem uma outra coisa engraçada, né? Eu tô aqui no térreo, onde eu coloquei, então já deu para pegar para que serve a linha do modelo, é uma linha 3D mesmo, detalhamento, então detalhamento usa aquela linha de detalhe, né, que está na aba anotar. E plano de referência, eu vou comentar que tem uma coisa engraçada aqui com plano de referência, ele não é linha, ele é referência. Por exemplo, a gente usou, né, para casar a planta do térreo com pavimento superior, aparece até no nível da cobertura, na implantação também, e também tem essa elevação. Eu tenho essa simbologia de elevação que, inclusive, está de costas, né? Está olhando dessa pontinha aqui adiante, né? Daquela direção. Está de costas para todas essas anotações, essa fachada oeste. Daí eu vou pegar e vou dar 2 cliques, entrar nessa fachada oeste. Vamos lá. Aqui. 2 cliques. E repara que, eu vou até colocar aqui esse dedo sombreado, mas repara que tem aqui o plano de referência, né? Está bem aqui. Essa linha verde. Eu não desenhei ela entrando aqui nessa elevação. Eu desenhei ali na planta de piso do térreo, mas apareceu essa linha vertical aqui, essa linha verde de referência, nesse plano de referência. Então, a plano de referência é realmente uma referência forte de modelagem. Quando, sem querer, às vezes você entra na edição de família, até mesmo a edição de família usa, né, também plano de referência forte de modelagem. Eu posso, por exemplo, desenhar ele ali, essa referência, o plano de referência ali no térreo, e casar a base com o pavimento superior. Eu posso usar o plano de referência também para botar aquela imagem na escala. E eu posso colocar ela na planta, entrar numa elevação, num corte e fazer o alinhamento. Alinhamento de, por exemplo, esquadria, né? Daí a porta do andar de baixo com a janela dos andares acima. Pegar também, por exemplo, eu estava passando a limpo um AutoCAD de hidráulica, daí o pessoal colocou ali a descida da tomada de esgoto, né? Cada andar ficou um pouquinho meio esquisito, né? Um pouquinho para fora. Daí eu desenhei igualzinho do CAD, mas aí eu passei um plano de referência ali, onde deveria estar a tomada, entrei num corte numa elevação, isso aqui a gente já sabe, tem a ferramenta alinhar, daí daria para alinhar, né, também até mesmo alguns outros elementos com plano de referência. Então, o plano de referência é interessante, é uma referência forte. Só que daí, é claro, né, eu desenhei na planta, nessa vista vertical que passa transversal a ela, se eu quisesse, eu poderia pegar, botão direito, né, ocultar na vista, que eu vou ocultar, por exemplo, essa categoria. Perfeito, né? Bem certinho. Aliás, né, só para a gente relembrar aqui, né, qual que é a diferença ocultar elemento, ocultar categoria, né, antes que eu esqueça, daí seria a gente ocultar um elemento, esconde só um elemento, e se esconder categoria, vai a categoria inteira, né, como assim? Se eu tivesse, por exemplo, essa arvorezinha, ela está atrapalhando a visibilidade de alguma fachada que está aqui atrás. Eu quero esconder só essa arvorezinha, não quero esconder categoria inteira. Se eu pegar ela, dar botão direito, tá na vista, toda a categoria, repara que vai acontecer, vai sumir, né, todas as arvorezinhas. Opa, não era bem isso não, vou voltar. Se eu quisesse ocultar só esse elemento, né, seria clicar nele, botão direito do mouse, ocultar na vista, elemento, daí vai sumir só este daí.
Por exemplo, só aquele lá que estava na frente do letreiro da fachada, que deletar eu não quero porque eu queria ver ali na vista 3D, mas essa vista estava atrapalhando, botão direito, ocultar elemento então. Se de repente, por exemplo, na folha de impressão, uma elevação, uma fachada, você não queira ver, voltar a visualizar seria a RH, né? Vamos lá, esse daqui, o comando aqui da lampadinha, né? Esse aqui é importante também, é verdade, né? Vamos lá. Se eu quiser, deixa eu só pegar o rabisco aqui já, né? Ocultar na vista, vamos lá. Se eu quiser botão direito, ocultar na vista. Se for elemento, perdão, acho que ele não vai fazer. Vamos lá, eu escrevo aqui na caixinha do chat. E H seria element height, esconder elemento. Daí VH seria vários elementos, né, de toda a categoria. Eu escrevi entre parênteses vários, né, da categoria. Category height, na verdade. Daí tem o RH, né, de review hidden. Revelar os elementos que estão ocultos. Esses aí seriam os 3 comandinhos, né? Coloquei na caixinha do chat para ficar mais fácil. RH seria, na verdade, a mesma coisa que liga e desliga a lampadinha. Ligou a lampadinha, tô vendo aqui nessa cor magenta, foi sem querer, eu quero desocultar, eu vou clicar nele, desoculta elemento, e depois pode usar o comando RH, né, de Review Hidden, né, parar de revelar os elementos que estão ocultos nessa cor magenta, perfeito? Porque eu entrando na elevação, por exemplo, eu particularmente não represento nível, né, então podia pegar um só nível, para editar V de vários elementos dessa categoria, H de height, né, VH, daí certinho, daí o corte também, né, VH, daí certinho, e assim por diante. Mas vamos voltar ao que interessa aqui. A gente acho que agora já deu, né, revisão, e a gente tem anotações, né, aqui para continuar a estar pensando em usar aqui no projeto. Então, por exemplo, eu queria começar a detalhar aqui o projeto. Detalhar aqui o projeto, então, relembrando, entra ali na planta que você queira detalhar. Por exemplo, estou aqui na planta de piso do térreo e vou pedir aqui linha de detalhe, né, comando DL de detail line. Daí vamos lá. Porque quando eu peço essa linha tracejada, eu posso desenhar o desenho que está ali na caixinha de desenhar com aquele estilo, né, que está ali selecionado. Então, por exemplo, eu queria um estilo de linha tracejada para desenhar projeção. Eu vou testar esse tracejado curto, senão qualquer coisa eu tenho, né, outros desenhos aqui, tracejado médio, tracejado longo, linha vermelha e assim por diante. E vou desenhar, por exemplo, a projeção da sacada aqui, né, daqui até cá. Vou dar um ESC para quebrar a cadeia. Aí vai ser daqui para cá. Desenhei. Até onde começa, cliquei, até onde termina, cliquei. E qualquer coisa é que ele quebra a cadeia. E daí também aqui, né? Eu queria pegar, a partir daqui, cliquei, até para cá, cliquei. Perfeito, ESC. Esse aqui seria a projeção do mezanino. Mesma coisa, quero entrar no pavimento superior, quero fazer o xizinho tracejado, para depois marcar que ali é vazio. É a mesma coisa. Linha de você pegou o quê? DL, perdão. Tá aqui na aba anotar. Na aba anotar parece, eu enxergo aqui um quadradinho com uma linha reta, uma linha curva. É o botão da linha de detalhe. Daí comando DL. Daí ativou ela. Opa, vamos lá. Nossa, o meu negocinho de dar zoom acho que tá falhando. Perdão, espera só um pouquinho. Agora ele tirou o zoom. Acho que deve ser processamento. Bom, enfim. Daí isso aí, né? Linha de detalhe. Daí a gente pode pegar e tá fazendo aqui um tracejado curto, né? Daí desenha ali, né, onde que é para acontecer ela. Daí certinho. Daí desenhou. Provavelmente a gente vai querer marcar com texto também. Onde está aqui, por exemplo, projeção da sacada, projeção do mezanino. Então, Filha, tô sem áudio. não. Opa, valeu, obrigada. Sem áudio.
Valeu. Eita. Não, ok, né? Agora tá certo. Valeu, obrigada. Aqui na Avatar, a gente tem a linha de detalhe, né? Perdão, a gente usou linha de detalhe, DL é o comando dela, e aqui a gente usou tracejado curto aqui, e desenhei com a linha normal, onde eu quero aqui, por exemplo, né, esse tracejadinho. Aqui também, quem quisesse desenhar no pavimento superior, né, o vazio, né, às vezes o pessoal representa com um X, pode ser também. Agora, provavelmente, assim como a gente usou aqui a linha de detalhe, provavelmente a gente vai querer também o texto, né, TX de text é o comando. Daí eu vou pedir para, então, parece uma letra A maiúsculo em negrito aqui na aba anotar. Daí pegou o texto, daí dá uma olhada em propriedades. Dá uma olhada em propriedades, porque a gente tem aqui esses vários, né, daqui a pouco a gente aprende a configurar, mas esses vários tamanhos de texto. Daí, por exemplo, eu vou testar esse chamada seta, 2 milímetros chamada seta, vou testar este daí. E selecionei, e daí eu vou clicar para começar a digitar. Por exemplo, vou clicar aqui, vou começar a digitar projeção da sacada. Projeção, às vezes, eu abrevio para proje. Vou colocar caps lock aqui, daí proje, sacada, projeção da sacada. E mesma coisa, eu posso clicar ali adiante para fazer projeção do mezanino. Daí, certinho, isso aí. Vamos lá? Aqui vai ser projeção do mezanino. Ok. Joia. Eu posso, inclusive, repara que numa das pontinhas e na outra também, tem um símbolo que você pode clicar, por exemplo, arrastar. Clica, segura e move ali aquele símbolo que parece uma cruzinha de mover. E tem também o de rotacionar, que você pode rotacionar, pode clicar, segura, rotacionar, pode clicar, segura, rotacionar. E ele dá uns pulinhos, né? Dá uns snaps, parece que ele dá um pulinho e fica retinho, dá um pulinho nesse outro ângulo também. Se quiser encerrar depois o comando, daí pode ficar aqui em ESC, né? Depois, claro. E pode selecionar e mover. Às vezes eu dou toquinho, pode ser clica, segura, puxa. Aqui também, né? Se precisar rotacionar, tem joia. Às vezes a gente usa ele para fazer esse tipo de anotação, projeção da sacada, shaft, duto. Às vezes também a gente usa ali o conferir medidas, né, liberado para a obra. Então, tudo isso aí é texto. Text é o comando. Daí, por exemplo, vou fazer aqui um conferir medidas. Vamos lá. Eu peguei mais texto, reiniciei o TX de text, daí eu coloquei aqui um conferir medidas. Ok. Daí, se eu quisesse mover, né, eu posso, se eu quiser rotacionar. Às vezes o pessoal deixa tortinho desse jeito, né, para chamar atenção. Se clicar, segurar, puxar, ele dá um pulinho e volta a ficar reto. Ele tem esse snap inteligente. Eu vou dar ESC. Parei de digitar também. Eu vou pedir para a gente ver as propriedades desse texto, de qualquer um desses que você tenha feito. Se você clicar nesse texto, né, clicando nele, lá em cima, repara lá em cima, a gente tem aqui umas setinhas de chamada. Daí, certinho, né? Esse aí é o texto, né? Se deu probleminha, eu vou pedir para me dar um toque. Mas aí, fez o texto, repara que aqui em cima a gente pode colocar setinha, por exemplo, setinha esquerda, setinha direita, tem setinha reta, tem setinha curva também. Eu posso colocar mais uma setinha para lá também. Essas setinhas têm nozinhos, né, por exemplo, eu posso conferir medida disso daqui. Daí, se eu quiser mais setinha, eu posso também. Tem um nozinho aqui no meio, né, dele faz essa quebradinha, fez esse cotovelo, coloca umas setinhas aqui na pontinha, a gente consegue mudar isso aí também. E assim como a gente tem A maisinho de um lado e do outro lado, sendo reto, sendo curvo, daí a gente tem A menuzinho vermelho ali, que ele remove, só que ele remove de trás para frente, né? Remove o último, o penúltimo. Daí a gente já vai ver já. No editar tipo dá para mudar a fonte e tamanho. Daí, fora isso, eu vou estreitar aqui a caixinha, né? Daqui a pouco a gente já vê. Ok. Aqui eu estreitei de um jeito meio absurdo, né? Ficou meio grosseiro. Mas separa aqui, dá para fazer sair por cima, por meio, por baixo. Daí aqui também, né? Por meio, por cima, a gente pode escolher por onde que está saindo. O alinhamento é igual a caixinha de texto do Word, né? Por cima, por meio, por baixo, esquerda, no meio, direita. Daí a gente pode também verificar a ortografia. Eu vou comentar que não funciona porque Revit não tem dicionário em português. Daí tem gente que vai perguntar, mas como assim o software está traduzido em português? E aqui também no navegador está traduzido em português. Eu vou fazer um tira-teima que verificar a ortografia. No Word funciona, no seu celular também a autocorreção automática funciona. Mas aqui dentro do Revit, vou só mostrar aqui por que não funciona.
No menu arquivo, aqui em opções, no options do menu arquivo, deixa eu abrir aí, tem correção ortográfica, que tem esses dicionários aí. Né? Tem alemão, tem espanhol, tem francês, inglês, tanto americano quanto britânico, tem italiano, não tem português. É o mais próximo, talvez, é espanhol, mas definitivamente não é nem um pouquinho português, né? Bem diferente. Então, eu vou cancelar aqui, né? Que realmente ele não tem dicionário nativo para fazer correção ortográfica. Então, de preferência, digitar certinho, porque Revit não é Word. Mas tem uma ferramenta ali no final, isso aqui é bacana. Isso aqui provavelmente você já usou também, né, seja no Word, seja no Excel, pegar uma sentença, uma palavra, localizar ela e substituir, né, por uma outra sentença, outra palavra. Isso aí seria localizar, substituir. Isso aqui é interessante. Eu não sei se já aconteceu de ter uma sentença, uma palavra que você tem que procurar em todas as planilhas ali do Excel, né, daí procurar e substituir com aquela outra sentença. Por exemplo, eu quero trocar todas as portas semiocas por maciças, né, então eu poderia trocar a palavra, né, por outra. Então eu poderia pegar localizar, substituir, find, replace. E aqui ele é inteligente também, né? Se eu fazer aqui o exemplo da semioca, né, por exemplo, e trocar por maciça, né, por exemplo, aqui, daí definitivamente ele não localizaria, ele colocaria texto não encontrado, mas se eu pegasse, por exemplo, uma palavra que eu digitei, por exemplo, no meu caso, medidas, e trocar por exclamação, exclamação, e localizar todos, ele localiza em todo o meu projeto, e fala inclusive em que vista que está. E se eu quiser substituir todos, ou substituir por um também podia, que eu quero todos, ele repara que ele já coloca aqui, né? Ele pegou um item e substituiu aí em todo o teu projeto. Então isso aqui é bacana. Principalmente porque o Revit, a gente tem um monte de vista. Às vezes naquela lá que estava aberta, você lembrou, né? Naquela outra que estava ali depois, né? Daí qualquer coisa ele ainda assim substituiria. Isso aqui é bacana. É o botãozinho que tem aqui em cima. Agora, texto, todos esses botãozinhos de pedir setinha, por cima, por meio, por baixo, isso aqui também, de certa forma, até aqui em propriedades, né, pelo meio, pela esquerda, tem aqui uma coisa a mais que seria o chamada de detalhe em arco, que ele arqueia, por exemplo, ou ele deixa, se eu esticar, ele fica retinho, beleza? Às vezes o pessoal arqueia para chamar atenção, né, de fato é bem mais chamativo, mas se eu pegar e esticar, fica mais com cara de desenho técnico. Agora, onde é que a gente mexe na fonte, no tamanho do texto, está aqui dentro do editar tipo. Então, vamos lá. Aliás, tá azulzinho porque você tá com ele selecionado, né? Se clicar aqui no vazio, ele fica da cor aqui da fonte. Mas vamos lá. Eu tô pegando esse texto, vou entrar dentro do editar tipo, eu tenho que estar com ele selecionado, e vou entrar dentro do editar tipo. Vamos lá? Estou dentro do editar tipo, daí ele tem todas essas configurações, é autodescritivo, é bastante intuitivo. A cor onde está preto, se você clicar na cor, clicou na cor, abriu essa janelinha de cores, por exemplo, eu vou pegar esse vermelho vinho e vou dar OK, que o OK aplica fecha, daí repara que ele fica todo vermelho vinho aqui, bem certinho, ele troca a cor do texto e também da setinha ali, da chamadinha ali com essa pontinha de seta. Daí eu vou comentar aqui no AutoCAD, até dá para escolher para texto ser diferente ali da setinha. Só que o Revit, ele funciona diferente do CAD. Ali o pessoal no CAD faz para atribuir pesos gráficos diferentes de acordo com o colorido, né, que o pessoal usa ali nos layers do CAD. Aqui no Revit, a cor que a gente vê é a cor que a gente vai ter impresso. O Revit é muito literal, né? Então, só por isso, a espessura da linha aqui é um comando que está aqui na sequência, né, nessa janelinha do editar tipo. E atrás do texto, isso aqui é igual ao CAD, transparente ou opaco. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui opaco só para mostrar. Aqui. Se deixar opaco, ele fica com uma mini máscara atrás. Por exemplo, deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui. Vamos lá, conferir. Se eu tivesse o texto bem aqui, por exemplo. Repara que eu nem vejo que tem janela aqui. Ou então aqui, né, opaco, ele opaco por trás, ele está cobrindo essa janelinha. Agora, opaco para o outro lado, se eu trouxesse aqui, por exemplo, onde eu tenho uma rachura marrom escura, daí pelo menos eu consigo ler um pouco mais fácil. É que no seu monitor, beleza, mas não sei se você já teve a experiência de levar o seu projeto para plotar, e levando para plotar tinha ou uma rachura tipo essa marrom escura, né, uma rachura escura, ou então tinha uma rachura muito saturada.
Daí o texto preto sobre um fundo quase preto, você ganha um borrão que é difícil de ler. Então, só por conta disso que, às vezes, o opaco nessa situação ajuda. Agora, citações e citações, né? Nessa situação aqui, eu acho que era melhor transparente. Então, só por isso que a gente tem aqui dentro do editar tipo, ele tem opaco e tem transparente aqui, né? Eu vou preferir transparente aí. Aí, ao redor desse texto, tem essa caixinha. Se você ticar aqui para esse borda, eu vou dar OK para tentar mostrar. Repara que agora você tem uma caixinha, uma borda, né, ao redor de toda essa caixinha. Isso muda para tudo. Se você quiser editar tipo e duplicar, daí você cria um com um borda, né, por exemplo, Arial, borda e de cor vermelha, né, por exemplo. Daí seria editar tipo e duplicar. Senão, realmente, a gente está mexendo na configuração de todos esses textos. Bem certinho, né? Vamos lá. Daí, por exemplo, né, se eu quisesse tirar a borda, voltar para preto, vamos lá. Aplicar, daí volta a ficar todo mundo preto aqui, nessa caixinha, daí eu vou duplicar, vai ficar só com esse daqui selecionado, eu vou duplicar, editar tipo e duplicar agora, daí esse aqui vai ser Arial vermelha, né, por exemplo. Daí, ok. Ela vai ser vermelhinha, ok? E vai ter uma borda, e além de ter borda, repara que tem esse offset, esse deslocamento, né, parece que daqui para cá tem esse offset, né, daqui para cá também tem 2 milímetros, aqui para aqui. Daí, igual no CAD, testa, né? Por exemplo, será que metade de 2, 1 fica melhor? Eu vou dar OK. Daí, repara, né? Aqui eu dupliquei, isso aqui continuou preto. Esse aqui ficou vermelhinho, né? Editar tipo duplicar, então serve para isso, para a gente preservar aquela matriz ali. E depois a gente duplicou. E daí a gente poderia estar criando só para essa seleção aí, para editar, né? Duplicar e ficar dessa cor, né? Dessa representação. Agora, se você achou que, por exemplo, aqui esse offset, né, de 1 milímetro ficou meio grande ainda, né, será que metade da metade, né, 0,5, né, então vou editar tipo, eu vou testar aqui, né, será que 0,5 de aplicar? E se você achou que 0,5 é muito pequenininho, daí podia fazer de volta para 1 ou para 75, então isso aí seria a gente estar mexendo também, né, só pegar e configurar. Aí, perfeito. A pontinha, o meu tá com setinha arrow de 30 graus ali, essa seta de 30 graus. Se não fosse, né, se eu quisesse outra pontinha, inclusive tem a primeira opção nenhum, só que fica com nenhuma pontinha, eu posso escolher, né, por exemplo, o tiquezinho diagonal, eu apliquei, eu continuei com essa janela aberta, né, aplica e continua com a janela aberta, agora ele tem tiquezinho. Se eu pegasse e colocasse, que mais, fila de dot, né, por exemplo, ele faz uma bolinha, eu vou dar OK para chegar mais pertinho para mostrar essa bolinha aqui na pontinha. A gente pode pegar e estar escolhendo ali. Tem gente que já achou, né? Tem as fontes, são todas as fontes que estão instaladas no seu computador, Arial, Calibre e etc. Só pegar e escolher a fonte. Daí ele tá desse tamanho de texto, 2 milímetros. Se não fosse 2 milímetros, então pegar e mexer aqui. Então, eu, por exemplo, estou com 2 milímetros Arial vermelha. Se eu quisesse outra fonte, né? Se eu quisesse outra cor, então é só escolher aí. Tamanho da guia, não precisa mexer se você não vai ver, né? Que é isso? Seria o tab de tabulação. Por exemplo, quando a gente tem item A, espacinho, daí espacinho de tabulação, daí você descreve item A, item B, daí espacinho de tabulação, daí você descreve ali. Então, quando a gente faz lista com tabulação, daí, ou então faz o bullet, né, a bolinha, daí faz a bolinha, daí tem espacinho de tab de tabulação, e daí o pessoal escreve ali o item daquela lista. Então, isso aqui seria a tabulação, né, a guia de tabulação. Se você não usa, daí deixa quieto, não precisa nem preencher, porque por mais que configurasse, você nem veria. Daí, mesma coisa aqui é intuitivo, negrito, itálico, sublinhado, se quiser tica, daí para ter. Esse fator da largura, por favor, não mexa. Designer gráfico odeia que a gente mexa isso. Eu vou mexer aqui só para mostrar o porquê. Se eu pegar e colocar, por exemplo, 0,5 e aplicar, eu acho que era melhor ter pego Arial Narrow. É que essa fonte Arial, ela não tem serifa igual Times New Roman. Se fosse uma fonte com serifa, ficaria super deformado, né? Ficaria meio estranho. Parece que alguém pegou e puxou, esticou, amassou igual, sei lá, um chiclete. É a mesma coisa se eu pegar aqui o fator da largura e colocar aqui 2, né, por exemplo, e aplicar. Daí, fator da largura, por favor, não mexa não, né? Porque aqui eu acho que era melhor ter pego um Arial Black, né, do que essa coisa meio deformada. Esse aqui sempre pode deixar 1. Não precisa mexer 2 vezes a largura não, nem meio o fator de largura não. Estou devolvendo para 1.
E tamanho do texto é tamanho do texto, né? Mexe aqui, se você quiser 5 milímetros, 2 milímetros, e assim por diante. Daí, ok. Daí, aqui então é bem facinho fazer texto. Isso aqui eu achei que ficou grosseiro, eu vou deletar e você conferir, mas a projeção do mezanino e da sacada eu vou manter. E todas as ferramentas que usam texto, por exemplo, identificadores, por exemplo, também ambiente, por exemplo, também a cota, que a gente vai ver já todos eles operam com texto. Então, se você sabe configurar texto, você sabe automaticamente configurar todos os outros elementos. Isso aqui é interessante, então. Daí vamos por partes. Próximo texto que eu vou pedir para a gente fazer seria os ambientes. A gente ainda não marcou ambiente. Ambiente é a única exceção à regra. Ele não está na aba anotar, ambiente está na aba da arquitetura. Eu vou pedir para na aba da arquitetura ali, primeira abinha, pega aqui ambiente. No Revit inglês ele se chama room, RM é o comando. Eu vou pedir para a gente colocar ambiente. Como no AutoCAD não tinha especificação, você pode criar o ambiente que você quiser. Por exemplo, se você enxerga que ali é cozinha, ou se é oficina, ou se é garagem, ou se é sala de jantar, eu vou pedir para criar os seus ambientes. Não precisa ser igual ao meu, obviamente também não precisa ser igual ao do teu colega. Vamos lá. Na aba da arquitetura, pedir um ambiente. Daí, passando por seu, repara que você ganha essa ferramenta Room, né? Daí, tanto que o comando é a primeira e a última letra, RM. E se você clicar, vai colocar. E se você clicar, vai colocar também. Inclusive, ele puxa uns tracejadinhos para ficar mais fácil de alinhar, né? Às vezes ele dá um pulinho, daí dá um tracejadinho. E se você clicar, vai colocar. Vai colocar escrito Room, porque é o que está escrito aqui no nome. Se você quiser digitar, por exemplo, sala, aqui no nome, em propriedades, daí repara que estava fazendo room, porque estava escrito room ali no nome, em propriedades, mas se eu escrevi sala, agora repara, eu já posso sair colocando sala na sequência. Ou então fazer aqui de novo. Se eu escrevesse aqui lavabo, né, por exemplo, eu enxergo ali um lavabinho, e clicar para colocar o lavabo bem aqui, por exemplo. Ele vai. Agora, eu posso muito bem dar ESC, parar de colocar ele, e voltar renomeando depois. Se você achar mais fácil, sai clicando, e volta aqui depois e escreve. Isso aqui é a cozinha, no meu caso. Eu vou colocar uma cozinha aqui. Ok. Esse aqui vai ser a sala de jantar, né? Por exemplo, sala de jantar. Daí esse aqui vai ser a sala estar, né? Por exemplo. A gente pode pegar e sair digitando depois também, não é problema nenhum. Agora, eu poderia também entrar no pavimento superior e fazer ali também. Só que ali no pavimento superior tem gente que já se deparou, vai acontecer algumas coisas diferentes. Vamos lá. Aqui no pavimento superior, se eu pegar aqui na aba da arquitetura e pedir o ambiente, daí para eu colocar os dormitórios, né, por exemplo, se eu quisesse aqui, quero escrever dormitório, e sair colocando os dormitórios aqui também é outro dormitório, aqui também. Só que daí quando eu coloco aqui, tento colocar aqui a sacada aqui na frente, ele coloca não incluso. Eu queria colocar a sacada aqui atrás, mesma coisa, ele não consegue encontrar delimitação. E aqui no mezanino, quem já aprovou o projeto em prefeitura, ou já tentou fazer isso, daí o que acontece é que ali o pessoal computa onde onde aqui teria o piso, né, onde a gente consegue andar aqui. Aqui onde tem escada, não era para computar, aqui é vazio, porque a gente está computando coisa a mais. Aqui também seria complicado. Daí eu vou comentar aqui então, né, por exemplo, e pior de tudo, eu já coloquei, né, por exemplo, coloquei mezanino ou circulação, hall podia ser também, e cliquei, mas repara que ele está aqui preenchendo todo esse lugar, e na verdade era para ser só nessa metadinha da direita. Ali na aba da arquitetura, vizinho do ambiente ali, tem essa ferramenta, é a ferramenta separador de ambiente, que inclusive tem um desenho que lembra muito do mezanino. Inclusive, onde aqui está a diquinha da ferramenta com a letra A, daí tem o número 1, ali o nosso é vazio. É onde a gente iria computar, seria aqui onde está o B, né, que seria aqui, no meu caso, mezanino. Então, separador de ambiente. Aqui na aba da arquitetura, separador de ambiente. E repare que eu vou desenhar aqui, cima a baixo, de onde começa até onde termina. Eu cheguei pertinho aqui do ponto final do piso, eu consigo clicar precisamente aqui onde começa até em direção oposta à linha onde termina. Daí, repara o mezanino agora está ocupando só essa regiãozinha aqui. Tem certinho, né?
Agora, a mesma coisa, então, a sacada. Eu aqui na aba da arquitetura, a ferramenta é separador de ambiente, né? Vamos lá, separador de ambiente. No Revit inglês é Room Separator, né? Separador de ambiente. Eu vou desenhar só onde não tem o fechamento. Parede já fecha o ambiente, mas o guarda-corpo não. Então, vou desenhar aqui, desenhar normal, com a linha normal, né, de desenhar. Eu vou clicar de onde começa, até onde vai aqui, até onde vira de direção para cá. Daí faz como se fosse essa letra C, fechei. Se desenhar onde tem parede, Revit vai te dar um aviso de que, na verdade, não precisava, porque a parede já delimitava o ambiente. Ok, faz então só onde precisa. E se eu pegar e colocar aqui o ambiente, eu vou até escrever aqui sacada. Isso aqui é a sacada. Eu vou pegar e vou colocar a sacada aqui. Ok. E mesma coisa a sacadinha aqui da frente. A ordem do que veio primeiro, que veio depois, não importa tanto, mas o fato é que tem que ter ambiente e tem que ter o separador de ambiente, né? Por exemplo, aqui eu acabei fazendo mezanino antes, colocando ali o separador depois, mas o fato é que teria que ter ambos se de repente não tem fechamento, separação. Daí passa então separador de ambiente, aqui na arquitetura separador de ambiente. E vou desenhar aqui na frente também. Aqui parece uma letra C espelhada. Eu vou desenhar aqui a sacadinha. Até ponto final, até ponto final, até ponto final. E perfeito. Desenhei na aba da arquitetura. Agora eu consigo colocar o ambiente. E perfeito, né? Daí clica e coloca. Daí pode pegar e colocar, se você enxerga que ali é brinquedoteca, é home office, é o quarto do bebê, né, qualquer outra coisa. Daí se você enxergou esse ambiente, daí pode colocar ali. Tem gente que enxerga banheiro, tem gente que enxerga closet, enxerga alguma outra coisa ali. E pegou, pode sair clicando e volta renomeando, daí perfeito. E colocando esses identificadores, eu vou comentar que dentro desse tipo de identificador, tem outros tipos ali dentro. Como assim? Depois de eu pegar e renomear, se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui o dormitório, vai. Esse dormitório que eu criei, repara que ele está com aquela tag, aquele identificador de propriedades. Daí, por exemplo, cuidado, né? Aqui tem um piso. Se eu pegar piso, eu estou vendo propriedades de piso. Se eu pegar o xão aqui, esse aqui é o room, é o ambiente. E tem também o identificador de ambiente. Esse identificador de ambiente, essa tag. Desse identificador, se você quiser, tem outros tipos de identificadores ali em propriedades. Daí, por exemplo, eu posso pegar só com nome. Daí fica só com nome. Se eu pegar e mudar com a área, ele coloca a área. Se eu quiser aquele bolinha, triângulo, quadrado, tem até um a mais aqui que é para o rodapé. Daí seria os identificadores também de ambiente com ali a tagzinha de revestimento, né, do ambiente. Daí se o dormitório, ele tivesse o piso aqui do tipo, por exemplo, do tipo 3, daí, por exemplo, aqui eu não tenho rodapé, então vai ser tracinho, ou o código do rodapé, claro. Daí a parede, que é o triângulo parede, eu vou usar aqui a parede do tipo 1. E o forro é do tipo 2, né, por exemplo. Daí, joia, eu poderia pegar, clicar e digitar. Assim como a gente pegou, eu clico aqui e digitou o nominho do ambiente. Isso, se for fazer aqui essa legenda por ambiente. É claro, né? Se não, se qualquer coisa só a área já dá certo, então pega ali o ambiente com área. E perfeito. E poderia ser também. Deixa eu só devolver aqui. Perfeito. E ficaria ali. Agora, cadê o M2 de metros quadrados? Vamos lá. No meu eu senti falta, né, de ter o M2 de metros quadrados. Eu vou pedir para lembra da UN de unidade do projeto, né, exato, né, que no gerenciar a gente gerenciava informações de unidades do projeto. Então pede ali o símbolo do metros quadrado ali se você sentiu falta. Então pode pedir UN de units, gerenciar unidades do projeto. E aqui onde você encontrar o área, é o botãozinho ali da área, cliquei no botãozinho da área, daí o símbolo de unidade onde está ali nenhum, tira do nenhum e passa para M2 de metros quadrados, daí pode dar ok, e repara na sua área de trabalho o que vai acontecer, né, fazer aqui também, ok, daí tá aí. Daí beleza, né? Esse é um jeito de fazer. Um jeito de fazer seria pela unidade do projeto. Outro jeito de fazer seria a gente editando ali, né, o próprio identificador. Daí perfeito. Tem agora identificações, textos inteligentes, que eu vou pedir para a gente parar para pensar em usar também.
Então, aqui deu certinho, né? Sheila, repete, por favor, onde que vai? Aqui o metros quadrados é isso daqui, gerenciar unidades do projeto. Daí ali na aba gerenciar unidades do projeto. Daí quem está no Revit 2020 para trás, eu acho que é o segundo campo área. Daí, se não me engano, o 2021 área começa um pouquinho num lugar diferente, mas tem também o botãozinho da área. Ele pegou ali, na unidade do projeto, o botãozinho da área, daí só pede aqui o símbolo da unidade. É que estava nenhum, né? Daí, então, onde está ali nenhum símbolo da unidade, muda para M2, metros quadrados. Daí pode dar OK? Pode dar OK. Isso aí, daí aparece aí. Daí joia, né? Mesma coisa, alguma outra unidade, se porventura acontecer, eu queria, sei lá, metros cúbicos e não está aparecendo. Então, aqui também, mesma coisa. Eu vou dar OK. Perfeito. Dei OK, confirmei. Agora, eu vou pedir para a gente parar para pensar num outro tipo de anotação, de identificação, que é especial, que seria aqui na aba Anotar. Na aba Anotar, ao invés de a gente fazer texto, eu vou pedir para experimento usar ali pertinho do texto, tem ali o botão de identificar por categoria. Na aba do texto ali, um pouquinho adiante depois da ferramenta texto, não é texto não. Agora eu vou pedir para identificar por categoria. Ele parece uma etiquetinha, daí o comando dele é TG, TG de tag. Tag é identificar, né? Taguear é identificar. Daí pediu ali identificar, taguear, né? TG de tag. Daí eu queria identificar as portas e janelas, geralmente o pessoal identifica. Se você sair clicando, vai sair texto na horizontal com chamadinha de detalhe, deste tamanho a chamadinha de detalhe. É por isso que ele está fazendo essa jogada aqui lá longe. Então, se não é bem isso, eu vou pedir para tirar a chamada de detalhe, então, eu vou desticar. O texto eu quero na horizontal mesmo, mas chamada de detalhe eu não vou querer. Eu destiquei, repara que eu clico, ele identifica. Se eu pegar e puxar, ele já fica ali no meio da abertura da porta. É aquilo que você clicar, o Revit vai querer identificar. Por exemplo, se eu pegar aqui a portinha, daí beleza. Se eu pegar ali a janela, eu vou colocar ali também. E se eu pegar o piso, né, por exemplo, daí Revit fala não tem nenhum indicador carregado para piso, deseja carregar agora, eu vou falar que não, que foi sem querer, eu só queria a porta e a janela. Mas se você quisesse, né, por exemplo, tem um mobiliário, você clicou ali, daí no mobiliário, daí deseja carregar agora, se você quiser, daí seria assim. No meu caso aqui é não. Eu não quero não, foi sem querer. A gente podia fazer um por um, por um, por um, ou então, vou comentar que tem um botão mais interessante ali. Você pode dar ESC, encerra ele. Tem aqui na aba Anotar, vizinho do identificar por categoria, tem ali identificar todos. Isso aqui é interessante, eu vou pedir para a gente fazer aqui, que ele faz tudo, né? Identifica tudo de uma tacada só. Igual quando a gente pegou e colocou ali, por exemplo, a viga, né, o pilar, a gente fez nos eixos, ele fez de uma tacada só. Aqui também tem ferramenta automática. Na aba Anotar, experimenta usar esse identificar todos. Parece uma coleção de etiquetinhas, uma coleção de tags. Pediu ali identificar todos. Eu vou pedir para a gente fazer junto. Apareceu essa janela. Aqui pode ser todos os objetos na vista atual. Aqui está certinho. Disso daqui que a gente ticar. Então, eu queria ticar que eu quero janela e eu quero também de porta. Eu quero o identificador de janela aqui marcado e eu vou querer o de porta também. Eu não vou querer chamada de detalhe, então vou deixar desligado. Se algum dia precisasse, no entanto, seria ticar e pedir ali quanto de deslocamento, porque eu só tiquei janela, porta, pode dar OK. Dá uma olhadinha o que vai acontecer aqui no teu projeto. Opa, já foi. Só deixa ele ali, né? Claro, né? Eu vou pegar esses dois, agora eu vou toquinho, 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 né? Eu vou mover esse aqui também, nesse aqui e... Opa, esse aqui também. Eu vou pegar e vou mover mais para lá, mais para cá. Lembra que Ctrl adiciona na seleção, se você quiser mover dois, né, junto, que eu acho que vai mais rapidinho. Aqui também, né, eu posso pegar e mover, e joia. Geralmente, a identificação fica no meio da porta, né, no meio da janela, ok? Quer dizer, um pouquinho mais, ele cria automaticamente aí, né, no meio da família, mas a gente pode pegar e puxar, né, puxar mais para onde fica mais legível de a gente enxergar, claro. Só mais uma coisinha aqui. Da onde que ele adivinhou que é P11, que é P14, que é J3? Não fui eu quem preenchi. Daí eu vou comentar que tem 3 lugares bacanas que a gente pode pegar e estar consertando o preenchimento. Um jeito seria, né, por exemplo, se eu acreditar que isso aqui deveria ser minha P1
a minha P80, depende do escritório como vai identificar isso daí. Eu vou pedir para então digita, né? Pega ali a etiquetinha, né? Por exemplo, onde está P12, e aqui eu vou chamar isso aqui de P01, é a porta 01. E eu vou pegar e vou dar Enter. Vou dar Enter. Daí o Revit me avisa que eu estou alterando parâmetros que vai replicar em muitos elementos, né? Afinal de contas, eu tenho essa porta aqui, também está aqui, está aplicado naquele outro quartinho. Ele pergunta, deseja continuar? Eu vou falar que sim. Falando que sim, ele já, onde já tivesse P1 aqui também e aqui também, ele já pegaria e já consertaria junto, automaticamente. Isso porque esse identificador está travado pelo tipo da porta. Aqui também, se eu quisesse fazer igualzinho, né, pegar ali a etiquetinha, falar que isso aqui é P2, né, por exemplo, poderia. Agora, essa identificação está identificando a porta. Esse seria o segundo jeito de mexer, se eu pegar, então, a porta. Eu peguei aqui a porta, selecionei, esquece que eu vou chegar aqui pertinho, peguei essa porta. Peguei essa porta, se eu entrar aqui no editar tipo, eu vou estar editando a porta que eu selecionei. Se eu pegar e entrar dentro do editar tipo, quando a gente carregou essa porta, vamos lá. Isso aqui foi identificar, eu identifiquei todos. Vamos lá. Eu estava identificando todos aqui. Aliás, eu vou fazer aqui no térreo. Eu fiz um pavimento superior, vou ter que fazer aqui no térreo de qualquer forma. Se você fez no térreo, pode fazer no superior, vice-versa. Quem não fez, eu vou pedir para vamos fazer junto aqui. Eu entrei aqui no térreo. Oi. A minha janelinha 2, eu fui editar o nome dela, a minha janelinha de abrir do banheiro. E aí, quando eu mandei editar, ela me deu um aviso. Falando daí pode falar que... Isso. Duplicado, entendi. É que tem algum outro lugar do projeto que está usando a mesma identificação. Depois a gente corrige em tabela, não se preocupe. Ok. É que, por exemplo, ali eu chamei aquilo lá de P1, né? Se eu chamasse isso aqui também de P1, o Revit me daria o mesmo aviso que você recebeu. Afinal, a P1, na verdade, era a porta de uma folha de abril de 80. Daí, por que eu estou chamando P1 isso daqui? Às vezes não foi você quem causou. Às vezes é uma família que você carregou que, porventura, veio com o mesmo nome. Só que daí em tabela a gente corrige depois, não se preocupe não. Dá para renomear. É porque senão depois, quando você fizesse a legenda, ficaria estranho, né? Pessoal, desculpa, mesmo quem fez certinho, eu vou pedir para vamos pegar e identificar. Quem fez a identificação do pavimento superior, faça do térreo. Quem ainda não fez, vice-versa, né? Daí faça um superior, quem ainda não fez no superior. Quem ainda não fez, vamos lá, que na aba anotar. Vamos identificar todos. Identificar todos. Na aba anotar, parece que tem aqui um monte de etiquetinha junto. Daí eu vou pedir aqui, identificar todos. Daí ver se tá todos os objetos na vista atual. Isso aí tá marcado. Dessa tabelinha na sequência, eu quero de janela, então tico de janela. E eu quero de porta, então tica identificador de porta também. E, ok. Fez aqui no térreo, faça no superior. Né? Fez no superior, entra ali, vice-versa naquela outra vista, mesma coisa. Aba anotar, identificar todos os objetos na vista atual, daquela categoria que você queira, né? De janela e de porta no meu caso. Ok. Ok. Perfeito. Agora, ele faz automático nem tanto, né? Depois você posiciona ele, né? Posiciona aqui. Aliás, né? Fazendo um gancho com que eu estava explicando aí para a Carinha agora há pouco. Então, tem 3 lugares que você pode pegar e depois se nomear, que isso aqui vai ser a P2, vai ser a P3. Um jeito seria clicar na etiquetinha e escreve lá. Outro jeito seria eu podia pegar e entrar dentro da porta. Eu queria que isso aqui fosse a minha P2, por exemplo. Eu cliquei nela, posso entrar dentro do editar tipo da porta. E rodando lá para baixo, quando eu carreguei a porta, eu nem percebi, mas eu carreguei ali, ela veio com aquelas dimensões, com material que eu poderia trocar. E mais para baixo, lá para baixo aqui do editar tipo dela, tem aqui marca de tipo, exatamente, né? Veio carregado com aquelas dimensões, todas aquelas propriedades, inclusive essa marca de tipo. Se eu quisesse que isso aqui fosse a P2, né, por exemplo, eu desse OK, e deixa eu processar, isso aqui vira P2. Tem um terceiro outro lugar, né, que seria ali na tabela. Ou seja, pode pegar a etiquetinha digitar, pode pegar a porta e na marca de tipo ali dentro de editar tipo digitar, ou o terceiro outro lugar seria através de tabela, que a gente vai ver já já. Já já a gente vê tabela. Então, já que dá para renomear por tabela, só posiciona, né? Posiciona ele ali, onde ele ficaria mais certinho, né? Mais ajustado, mais legível. E perfeito, eu posso pegar e levar ele ali.
esses códigos dependem de escritório, né? Tem gente que faz J1, J2, né? P1, P2. Tem gente que coloca até mesmo material, né? Por exemplo, porta de madeira, né? PM, daí de largura 80, né? PM 80, né? Tem gente que identifica desse jeito também. É a convenção do escritório, né? Se o escritório convencionou que de determinado jeito, aí você segue a convenção, então. É perfeito. Então, isso aqui depende do escritório que você estiver trabalhando. E até quase tinha esquecido dessa porta, né? Daí eu pego ali e ajusto ali também o posicionamento dela. Agora, além de identificadores, né, que são esses textos inteligentes, além do próprio texto que a gente usou para usar a projeção ali do mezanino, e também a anotação de linha de detalhe que a gente fez também, daí eu vou comentar que, além disso, a gente poderia usar também as cotas. Cota com finalidade de cotar, né? A gente até esses dias a gente estava fazendo cota com finalidade de equidistância, né? Deixar com distâncias iguais, mas a gente pode pegar a cota que está na aba anotar, ou então, se achar mais facinho, né? Cota é tão utilizado, né? Tão frequente a gente usar ele, que ele fica lá em cima no acesso rápido, né? Ali onde você pega para salvar, imprimir. Daí tem ali também, né? Cotinha comando é DI, a gente usou bastante. Vamos parar para pensar em usar DI agora para cotar o nosso projeto, que é importante também. Daí pediu DI, agora eu vou pedir para a gente pegar e fazer a cota prestando um pouquinho mais de atenção. Quando eu peço a cota, eu saí fazendo ali para pedir equidistância, mas repara que a cota, ela tem principais propriedades aqui em cima. Se eu saio fazendo, o fato dele estar pegando face da parede, é porque aqui está pegando a face da parede. Senão, se tivesse outra coisa, ele estaria selecionando uma outra coisa, né? Linhas centrais da parede, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Isso aqui é só para explicar, né? Se eu pegasse aqui tentasse aplicar daqui para cá, repare que ele está cotando normal, pegando a face da parede. Se eu pegar e deixar linhas centrais da parede, repare que ele tenta pegar daqui para cá. E se eu clicar para travar, vai colocar a cotinha. Porque isso aqui influencia. Se algum dia você estiver cotando e está pegando do lugar errado, ele está pegando linha central, e eu quero fazer face da parede, né? Muda lá. Eu vou emprestar um pouquinho para o grau de detalhamento alto, só para continuar a explicar aqui, que tem, por exemplo, o centro do núcleo, ele cota o osso da parede. Lembra quando você estava fazendo start tipo, duplicar, daí fez a parede, duplicou, não era pintura amarela, era de outra cor? Então tinha aquilo lá que ficava no osso, a camada principal da parede. Então o núcleo, exatamente, cota ali o centro do osso da parede até centro do osso da parede. Eu coloquei no grau de detalhamento alto só para mostrar onde é que estava o osso da parede, né, o núcleo da parede. É que às vezes a gente tem um revestimento mais espesso de um lado e por algum motivo menos espesso do outro lado. Então, se o núcleo não é o centro da parede, você poderia pegar o centro do núcleo. É o centro do osso da parede. Agora, da mesma forma, tem faces do núcleo. Quem faz, por exemplo, projeto de alvenaria estrutural, às vezes vale a pena cotar o osso da parede. Então, face ali da parede. Repare que ele gruda exatamente, cota no osso, né? Daqui até lá. E se a gente clicar para travar, ele vai travar. Então, eu vou dar uma dica aqui também. Quando for cotar, deixa no grau de detalhamento baixo, porque quando a gente deixa no alto, ainda que eu deixe ali face da parede, eu estava mudando aqui para tentar mostrar, né, o que acontece, mas vou voltar aqui para a face da parede, repara que ele está, mas o fato de eu enxergar, se eu enxergo, eu seleciono. Aquilo que eu não enxergo, eu não vou modificar, não vou selecionar. Se eu deixar no alto, ainda que eu deixe face da parede, repara que às vezes ele gruda, né, no centro, às vezes eu dou tab, ele pega a camadinha, né, e daí aqui tem uma camadinha bem fininha. A área não tá pegando a parte que fica aquela faixa de vidro. Ah, tá, tem. Entendi. Vamos lá. O meu também. Vamos lá, eu vou dar tab, tab, tab. Ele fica desse jeito. Ele fica desse jeito por conta da janela alta do banheiro. Essa janela alta do banheiro, na verdade, aqui é metros quadrados. Ele fica com essa caixinha esquisita. Eu só estava mostrando aqui, quem fez direitinho ali a faixa de vista da janela alta, ele fica com esse quadradinho. Mas, efetivamente, o metro quadrado, ele está pegando de toda essa região do xizão. A única coisa é que aqui ele está como se fosse uma faixa de vista quebrada, né, que ele está vendo mais um pouquinho em cima ou mais um pouquinho embaixo. Mas como o corte está efetuado retinho, aqui o metro quadrado tá certo, não se preocupe. Daí, beleza. É isso aí. Isso aqui é só por conta da faixa da vista, né? Lembra? Aqui no Virgil Hidden, a gente fez isso daqui, mas tá certo.
Não se preocupe não. Isso aqui, aliás, só aparece para quem, desse jeito, nem ia perceber. Eu dei tab, até pegar aqui o xão, mas, meu Deus, né, tem uma linha esquisita. E tá certo, é porque a gente colocou realmente ali a faixa da vista. Dei joia. Vamos lá. Perdão, né, devolve então para o grau de detalhamento baixo, porque eu estava explicando que ainda que você pegue a cota certinha, se você vê com um grau de detalhamento alto, cuidado, às vezes você pega a camadinha, ao invés de pegar ali a face final, né, de revestimento. Deixei no grau de detalhamento baixo, é claro, né, antes de plotar depois qualquer coisa, se você quiser apresentar daquele grau de detalhamento alto, depois, antes de plotar, você troca ali, que é rapidinho. Por enquanto, para cotar, deixa no baixo, porque é mais fácil. Daí eu vou voltar a executar aqui a cotinha. Daí eu posso pegar a face da parede e repara uma outra coisa, referências individuais. Opa, referências individuais a gente faz um por um, mas repara que tem paredes inteiras ali. Né? Um por um a gente já fez bastante, né? Como assim? Um por um eu clico ali onde começa, né? Por exemplo, clico ali onde termina e clico aqui para travar. Cuidado, se pegar aqui, inclusive, a linha da rachura, ele acrescenta. Pegou sem querer, clica ali de novo que ele desacrescenta. Eu cliquei de onde começa, cliquei onde termina e clico ali para travar. Isso porque está cota individual. Repara que, no entanto, você tem paredes inteiras. Paredes inteiras é interessante. Eu vou pedir para pegar paredes inteiras e repara que paredes inteiras ele habilita opções. Então eu estou na ferramenta cota, estou no grau de detalhamento baixo dessa vista só porque é mais fácil. Eu estou pegando face da parede inteira. Vamos aqui no opções. Então aqui no opções ele vai pegar a parede inteira quando eu clicar para cotar e vai também enxergar essas opções que eu tiver ticado aí. Por exemplo, eu vou pedir para experimenta deixar tudo desticado, tudo desmarcado. Dá um ok. Experimenta cotar uma parede que ele vai cotar essa parede inteira. Então vamos lá. Eu dei ok, cliquei aqui, travei, cotei a parede inteira. Cliquei aqui, travei, fiz a cota cheia, né? A cota que vai de fora a fora. Eu vou fazer aqui também. Cliquei, travei, estou fazendo aqui a cota cheia, a cota que vai de fora a fora. Dei certinho. Cliquei aqui, opa, já foi. E cliquei aqui pegou do lugar errado, né? Então eu tenho que clicar aqui nessa cota para desacrescentar ela e pegar aqui a parte de cá, né? Que eu acho que aqui faz mais sentido. Daí certinho, nesse aqui é bacana, é paredes inteiras. Daí, só que daí, paredes inteiras, tinha aquelas opções bacanas ali dentro também. E você pode esticar depois de fazer a cota cheia. Eu fiz só desse lado, né? Não, acabei não fazendo tudo, não. Mas aqui nas paredes inteiras tem opções. Aqui no opções, repara que, além da parede inteira, você pode fazer ali as aberturas também. Então, por exemplo, abertura, tiquei a abertura e vai pela largura, né? Aqui no Brasil a gente cota a parede inteira, enxergando a largura da abertura da porta da janela. Daí só um comentário rápido, eu sei que dá vontade de esticar tudo, só que esticando tudo talvez fique meio sobrecarregado, né? Daí seria um monte de lugar para esticar. Daí pega só, por exemplo, se a parede pela abertura ali, que você vai cotar, estica só a abertura. Geralmente fachada você vai fazer a parede inteira com a abertura. E cota interna talvez você faça somente o que efetua intersecção. Esse antes do botão aqui, eixos que efetuam intersecção, é só se você fizer projeto estrutural, você vai cotar a parede da fachada com relação ao eixo estrutural que efetuar a intersecção com ela. Aqui eu nem fiz eixo estrutural, então logicamente aqui nesse projeto eu não vou usar a última opção, mas seria tica aquilo que você precisa, logicamente. Então vamos lá. Eu peguei aqui face da parede inteira, e opções, abertura, largura. Eu vou dar ok para sair usando ela aqui. Daí, por exemplo, eu cliquei aqui, travei, opa, já foi. E mesmo assim ele fica sobrecarregado, eu tô pensando seriamente se eu quero esse Nzinho de metro, talvez eu pense em tirar, porque senão ele começa a bater aqui, né, não fica muito bonito. E quando a gente faz parede inteira com essa esquadria aqui, eu vou comentar que quando a gente tem aquela parede cortina, na verdade tem parede dentro de parede. Tem a parede básica e tem a parede cortina no mesmo lugar. Daí, parede dentro de parede, o Revit fica confuso. É só por isso aqui ele enxergou a porta. Aqui ele não enxergou a parede cortina. Não tem problema, mas eu vou ter que clicar para acrescentar. E vou ter que clicar para acrescentar. E depois travar. Fazer aqui embaixo também. Eu queria cotar a parede inteira com as aberturas. Eu peguei e cliquei. Ele não enxergou, né? Não enxergou aqui as paredes cortinas. Então, vou ter que clicar para acrescentar. Vou ter que clicar para acrescentar.
clicar para acrescentar, clicar para acrescentar, se ficou no lugar errado, né? Então clica para desacrescentar, daí clica para travar depois por último, quando tiver ali cotado certinho. Pelo mesmo motivo, uma outra pessoa, quando tentar clicar aqui na frente, aqui talvez dê pau, né? Porque tem praticamente uma parede de fora a fora ali, a parede cortina e a básica no mesmo lugar. Se realmente aqui não dá para cotar, volta para referência individual, daí não tem problema. Daí, por exemplo, o meu deu pau aqui, eu não estava conseguindo cotar a parede inteira nesse lugar, porque aqui tem completamente uma parede ali em cima de outra parede, a básica e a cortina no mesmo lugar. Eu pensei em voltar aqui para individuais, onde estava a parede inteira, que daí eu acho que eu faço mais facinho daqui até cá, né, por exemplo. Eu, se quisesse acrescentar, né, clica ali para acrescentar. Se não, se eu quero a cota cheia, é perfeito. Eu acho que vai ser mais facinho. E depois, qualquer coisa, se você quiser mais parede inteira, você volta aqui para a parede inteira. É perfeito, né? Vamos lá. Cota interna, parede inteira, aqui dentro eu tenho opções. Daí, como aqui eu já fiz por abertura para fazer todo o contorno ali da fachada, agora eu vou querer fazer aqui as que efetuam intersecção, para eu fazer as cotas internas. Então, eu pedi aqui parede inteira, da cotinha, paredes que efetuam intersecção, ok. E ok, por exemplo, eu queria cotar esta parede aqui na vertical, bem no meio aqui dessa planta. Eu vou clicar. Cliquei, repara que ele traz aqui, cotando todas aquelas que interseccionam com ela, né? Tá cruzando ali, tá cruzando, chegando para cá. E todas as que interseccionam com ela, ele tá cotando. Agora, se eu quiser desacrescentar, porque, por exemplo, eu queria cotar desse lado da cozinha. Não faz sentido eu cotar a do banheirinho lavabo que tá ali do outro lado. Então, eu vou clicar, vou desacrescentar. Eu vou clicar, vou desacrescentar. Daí, se você travar, vai travar a cotinha. Vou dar a dica, clica aqui onde no vazio ele não tá grudando, porque se eu clicar aqui, vai acrescentar. Foi sem querer clicar aí de novo, que ele desacrescenta. Dei certinho, né? Aqui eu tô com a parede inteira, daí tô somente esse aqui marcado, a parede que efetua intersecção. Vou fazer aqui de novo, vou pegar a mesma parede. Agora eu quero cotar desse lado de cá do lavabo. E tá pegando ali a cozinha, não faz muito sentido, né? Então vou desticar ali o da cozinha. Eu vou clicar ali para desmarcar ali o da cozinha. Mesma coisa, tá mais legível talvez aqui, talvez para cá. Eu puxo o texto do lavabo mais para lá. Do jeito que for mais fácil, né, que encavalou um pouquinho. Eu vou pegar aqui o identificador. Oh, meu Deus, esse daqui. E vou puxar um pouquinho mais para cá. É só para o texto não bater. Então é tranquilo, né? Pediu o DI, depois você troca, né? Se quer a parede inteira ou se quer individual. Se é inteira, dá uma olhadinha nas opções, aquilo que você deseja. E agora eu vou um pouquinho mais a fundo para controlar aqui a cota também. A cota, às vezes, quando fica esse texto, por exemplo, meio encavalado, a gente puxa o 15 centímetros aqui para fora, por exemplo, desse jeito. Às vezes puxa até bem mais longe ali daquele jeito. Repara que, às vezes, você puxando ele puxa essa chamadinha aqui. Essa chamadinha, se você não gosta da chamadinha, estica ela, né, ali, lá em cima, pode ser aqui em propriedades também, a chamadinha de detalhe. Se eu desticar, ele fica assim a chamadinha. Eu posso pegar e colocar, por exemplo, aqui. Outra coisa, às vezes eu tenho a situação que ele repete 15, né, repete 15, daí só um 15 centímetros já estava bom. Se você quiser deletar, só toma cuidado o que você está pegando para deletar. É que se eu pegar a cota inteira, né, cliquei aqui, nem percebi, eu achei que peguei o 15 aqui, mas o fato é que eu peguei ela inteira, a cota inteira. E se eu pegar e dar delete, eu vou pensar que eu quero Ctrl Z. Daí eu dei Ctrl Z aí. O que acontece, se você quiser deletar só aquele segmento, lembra do tab, né, tecla tab, em cima do seu botão do Caps Lock, provavelmente tem tab ali, às vezes tem ali o botãozinho setinha de vai vir, às vezes está escrito tab, teclou tab, acendeu ali, clicou, daí você pode dar delete só dali, aí certinho. Isso se acontecer. É fazer aqui, né, por exemplo, tab, acendeu, cliquei, e se fosse aqui, cliquei, eu vou deletar só ali, né, por exemplo, aí podia ser. Aí certinho, né? Se deu alguma coisa diferente, eu vou pedir para comentar aí. Então, tab, clica, às vezes o pessoal puxa, dá a jogadinha um pouquinho mais para fora. Aliás, isso de... Oi, perdão.
Eu não tô sabendo como é que faz, porque as cotas estão encavaladas. Como que eu faço para mover uma cota para não encavalar com a outra? Tá. Pera um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer... aliás, né, primeiro, antes de tudo, eu tinha comentado da UNI de unidade ali no gerenciar unidades de projeto, né, o UNI de unidades, assim como a gente pediu o M2 ali, aqui no linear eu vou tirar o Mzinho de metro, deixar aqui nenhum, daí ok. Só isso aqui eu acho que já ajuda um pouquinho para desencavalar. Tem gente que pensaria em deixar centímetro, até pode, mas depois a gente vai aprender a deixar a cota ali com centímetros e a gente trabalhar com metros, né, para dar só um pouquinho com relação a isso. Agora, um jeito talvez de desencavalar um pouco seria na unidade tirar o Mzinho de metro. Outra coisa seria se eu tô com esses aqui, né, por exemplo, tudo muito, muito pertinho, né, por exemplo, deixa eu tentar causar aqui, por exemplo, encavalado desse jeito. Eu vou comentar que você pode clicar na linha da cota, a linha dessa cota contínua, e repara que você pode mexer. Clica, segura e move toda a cota contínua junta. Esse aqui seria na parte da linha preta da cota. Isso aqui também ajudaria a desencavalar. Por exemplo, eu quero desencavalar para esse lado aqui e para esse lado de cá. Vou, por enquanto, deixar a linha oculta. Aqui, por exemplo, linha oculta, que daí pelo menos eu consigo enxergar. Daqui a pouco eu já mudo a cor da cota também. Bem certinho. Aliás, continuando aqui nos controles da cota, eu posso então mover. Eu posso mover isso aqui também, né? Cliquei ali na linha da cota e eu vou mover. Se eu clicar no valor numérico, isso aqui você já sabe, né? Seria se você quiser mexer na cota. Se você quiser puxar um pouquinho para cá, né? Puxar um pouquinho para lá, aí pode. Aí seria só puxar o nozinho embaixo do valor numérico. Se você clicar ali no valor numérico, por exemplo, e clicar ali no valor numérico de novo, daí o Revit acha que você quer mentir na cota. Daí seria só substituir com texto e digitar um texto ali. Fosse texto letra, fosse texto numérico. Aqui eu não quero mentir na cota não, foi só para explicar e eu vou cancelar. Ok. Que mais? Além de a gente puxar, a gente poderia também... tem uns outros nozinhos aqui. Embaixo do texto a gente tem um nozinho de mexer no texto. E nas perninhas das extensões da cota também, a gente tem aqui essas bolinhas que dá para mexer. O da pontinha mais final da perninha da cota seria estender a perninha da cota, ou recuar a perninha da cota. Aqui também, né? Estender a linha da cota, ou recuar ali a perninha da cota. Isso aí seria para estender a perninha. Do meio da cota seria para cotar a partir de outro lugar. Por exemplo, se eu pegar aqui no meio da extensão da cota, esse nozinho, clica, segura o clique e derruba para ele cotar a partir de outro lugar. Por exemplo, cliquei, segurei o clique e vou derrubar para cotar a partir daqui. Ou cliquei, segurei o clique, nada a ver, derrubei para cotar a partir de cá. Ou cliquei, segurei o clique, nada a ver, se eu deixar aqui ele faz cota zero também, né? Estranho pra caramba. E eu cliquei, segurei, vou derrubar ele de volta aqui. Ou então eu cliquei, segurei e acrescentei aqui para pegar ali a rachura, né? Foi sem querer. Pensar que seria para fazer ele cotar a partir de outro lugar, também dá para fazer. E tranquilo, né? Que mais? A gente tem também, vou comentar que eu não vou estar cobrando fazer os outros esquemas de cota, porque aqui no Revit, o Revit é muito bonzinho, né? Todas as cotas são de dimensão. Se algum dia você precisar fazer cota linear, se você algum dia precisar fazer cota angular, cota radial, é só clicar e sair usando. Talvez a única que seja diferente seria aqui a elevação de ponto. Elevação de ponto, ela é tão especial que tem ali o EL, né? Tem um comando só para ela, que daí você tem que clicar 3 vezes para inserir a elevação de ponto. Como assim, né? Eu vou pegar aqui a elevação de ponto, eu vou colocar aqui da calçada, por exemplo. Eu clico uma vez para sair cotando a elevação a partir deste ponto. Daí, clico uma segunda vez para fazer essa jogadinha, essa quebradinha. Aí depois eu dou o terceiro e último clique para travar que eu quero para cá ou eu quero para cá. Ou então eu podia fazer 1, 2, 3 cliques no mesmo lugar. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele coloca ali. Ele faz essa quebradinha porque tem ali a quebradinha que foi traduzido na minha versão como ombro e tem a chamadinha porque a chamadinha está ali marcada. Ainda que eu desmarcasse ela, ainda assim seria 2 cliques, né? Ainda que eu desmarcasse ela, seria um clique aqui, eu quero para cá, eu quero para cá. Então, na boa, pode deixar aquilo lá marcado, dá 1, 2, 3 cliques rapidinho que ele já faz.
por exemplo, aqui dentro da casinha. 1, 2, 3. Daí, perfeito, né? Só lembra que quando entrar no corte, daí vai ser a elevação com simbologia não de planta baixa, né? Elevação com simbologia de corte. Como assim? Vamos lá. Inclusive, antes de entrar no corte, eu vou posicionar melhor o corte. Como assim? Eu vou pegar esse corte aqui e vou mover ele aqui para ficar na região da escada. Esse aqui também eu vou preferir mostrar a escada subindo aqui. E agora eu vou dar 2 cliques para entrar no corte. Por exemplo, clique, entrei aqui no corte. Entrei no corte, eu vou pedir aqui, podia pedir a cota, né? Cota seria DI. O Revit é bonzinho, todos os comandos de cota é tudo DI de Dimension, né? Pedir o DI, depois você troca se precisar de estar mudando ali o jeito da cota. Mas enfim, eu estou pegando aqui, por exemplo, se quisesse cotar dessa forma, ou cotar ali o pé direito útil, né? Por exemplo, depois de cotar, aliás, é por baixo, né? Pé direito útil, embaixo aqui do forro, topo aqui do acabado, ok? Eu podia fazer dessa forma. Se eu quisesse pegar a elevação de ponto, vou pedir para lembra de mudar que você não está mais na planta baixa. Muda ali para ser elevação em vista de corte e faz 1, 2, 3 cliques, né, rapidinho. Por exemplo, 1, 2, 3. E se eu fiz errado, né? Se eu fiz errado aqui, por exemplo, né, eu fiz aqui 1, 2, 3 cliques. Então, depois de ter feito, né, se aconteceu de sem querer eu fiz errado, dá ESC, seleciona ele, selecionou ali, daí troca, né, troca ali para aquele outro tipo. Aí certinho, né? Aí, perfeito. É isso aí. Então, a gente consegue pegar e tá mexendo aqui nessas anotações. Só de novo o vertical, por favor. Por que você ficou com a setinha? Qual que você pegou? Eu peguei aqui o de planta baixa, né? Esse daqui. Daí eu selecionei ele, não deletei, eu só peguei ele. E aqui no planta baixa, mudei aqui para corte. Daí, ou então, se quiser já sair fazendo certinho. Pegou ali a cota da elevação de ponto, antes de sair clicando, muda aqui para ser a simbologia de corte. Eu vou fazer aqui da escada, por exemplo, né? 1, 2, 3. 3 cliques, sabe? Beleza, deu certo. Opa, certinho, é isso aí. Perfeito, eu vou voltar para a planta baixa, né? Vamos lá, voltar para a planta baixa do térreo, aqui já deu. Voltei para a planta baixa do térreo, é que eu achei que o meu ficou um cinza tão clarinho nessa cota, eu queria deixar ela de linha preta, ou às vezes tem gente que prefere aquele vermelho vinho. Então, se for configurar a cota, então eu vou pedir para clicar na cota. Clicou na cota, vamos entrar no editar tipo da cota. Editar tipo da cota. E tem gente que nessa hora assusta, daí eu vou comentar que configurar a cota no Revit é mais fácil do que configurar a cota no AutoCAD. No AutoCAD não é só uma janela e você desliza. No AutoCAD tem um monte de abinhas dentro da janela para você configurar a perninha da cota, o tiquezinho, o tamanho do texto e etc., da unidade. Aqui no Revit é poucos lugares que você vai mexer. Inclusive, são lugares que tem a ver com o texto, praticamente, o texto que a gente estava configurando até agora há pouco. Então, por exemplo, se eu estou com um tiquezinho diagonal, a marca de revisão, esse tiquezinho na diagonal é porque aqui está selecionado. Se você quisesse mudar ali, que eu quero fillet dot, a bolinha, ou eu quero ali setinhas, eu poderia estar pegando aqui na marca de revisão. Por exemplo, se eu colocasse fillet dot aplicado, ele fica bolinha. Eu geralmente eu prefiro diagonal, mas é seu gosto pessoal. Aquele que você selecionar e aplicar, daí seria aplicado ali. A extensãozinha da cota, perdão, eu vou colocar um pouquinho aqui de lado só para mostrar. Tem bem essa região, aquele raio aqui, além do tiquezinho diagonal, que no meu tá o tique da diagonal, repara que ele estende esse tequinho para cá, ele estende esse tequinho nesse sentido também, partindo ali além do tiquezinho da diagonal. Isso daí, de preferência, deixa igual, tanto no sentido da cota, quanto ali no sentido da chamada, ou seja, para além, né, na vertical sim, e para além, ali no sentido da horizontal, também igual geralmente está certo. E fora isso, seria se não ficou bom nesse valor, você diminui ou você aumenta, né, claro. É igual a gente estava fazendo ali, de certa forma, com o texto. Agora, vamos mais para baixo. Mais para baixo aqui, a cor. O meu, esse cinza eu vou querer mexer. Vamos lá. Se você quiser preto, então troca ali do cinza, troca para cor preta. Daí deu ok ali, eu vou aplicar, e repara que ele fica com a cota preta. Tem gente que gosta do vermelho, né? Então pode pegar ali o vermelho, e ok, e aplica a cor que você preferir, novamente. E ele vai trocar a cor de todo mundo.
Daí tá certinho, igual a gente tá fazendo com o texto. O tamanho do texto, né, se eu não gosto de 2 milímetros, então mexe lá, é bem perfeito. Por norma, o menor tamanho da ABNT é 2 milímetros, na verdade. Só que essa norma foi feita na época do normógrafo, daí se tentasse fazer menor do que isso, virava borrão. Daí hoje em dia, o que acontece é que tem escritórios que deixam menor. Eu já vi escritório fazendo 1,5 milímetros, 1,2 milímetros, às vezes 1 milímetro somente, ainda que fique do tamanho de bullet médio. Daí perfeito, é que hoje em dia plotter plota, né? O pessoal não precisa mais fazer aquela regrinha de letrinha e sair passando nisso aqui, então poderia até mesmo deixar menor e beleza. Mesmo que a norma de 1900 bolinhas seja 2 milímetros. Agora, fonte Arial, é claro, fundo transparente, se você quiser mudar, é só mudar ali. E tem só isso aqui que eu acho que é bom a gente parar para pensar, o formato da unidade. O formato da unidade é que da última vez eu fiz o N de unidade do projeto para digitar o Nzinho de metro. Só que aqui no botão do formato da unidade, repara que eu clicando nela, repara que a princípio ele sai aqui bloqueado para usar as configurações do projeto. Então, ele está usando igualzinho ao N de unidade do projeto. Agora, nesse botão, se eu desticar, repara que eu posso deixar aqui, por exemplo, centímetros com 0 casas decimais, com nenhum símbolo de unidade. Eu vou dar OK e vou aplicar. Opa, não era uma casa, era 0. Desculpa, que 0 casas decimais, OK, e aplicar. Daí ele fica desse jeito. Tem gente que prefere dessa forma, porque daí o centímetros ocupa menos espaço do que o pontinho ali para dividir o metro e as casas decimais do metro. Então, aqui então, você pode trabalhar, por exemplo, digitando, né, criar o projeto todo em metros e deixar o formato da unidade diferente, se você preferisse a cota em centímetros, né, por exemplo. E perfeito. Tem gente que prefere não, porque às vezes confunde, né? Então, qualquer coisa muda ali. Se confunde, qualquer coisa pode até mais rapidinho aqui usar as configurações da UEN de unidade do projeto. Aqui eu vou ticar, OK, ele volta a ficar igual às unidades do projeto. É daí perfeito. Esse formato de unidade alternativa, eu vou comentar que aqui no Brasil, geralmente o pessoal não usa porque não faz sentido. Faz mais sentido se você fosse trabalhar ali fora, talvez ali nos Estados Unidos, onde ali tem bastante pesquisadores que vêm, né, do exterior, né, dali. E daí a unidade nativa ali dos Estados Unidos é o Imperial, 10 polegadas, só que tem muito cientista que trabalha em sistema métrico, daí o sistema internacional do sistema métrico seria ali o métodos. Daí o que acontece é que, não sei se você já viu, às vezes tem, né, nos projetos ali do pessoal de lá, uma cota que tem um valor numérico em cima da linha da cota e tem outro valor numérico embaixo do valor da cota. Daí, às vezes o pessoal usa dessa forma, por exemplo, o principal vai ser Imperial e o secundário ali vai ser o sistema métrico métodos. Se for o caso, você ativava. Se não, por favor, pode deixar nenhum, porque aqui no Brasil ou é método ou é centímetro para contar uma edificação. E na boa só anda 2 casas decimais, né, não é nada demais. Então aqui pode deixar nenhum e não precisa configurar isso aqui, não. Isso aí seria unidade secundária. Curiosidade é que de equidistante aparece escrito EQ, porque ali embaixo está digitado EQ. Se você colocasse o teu nome ali, o símbolo da equidistância seria o seu nome, né, para aplicar. Isso aqui é a curiosidade também, é claro, pode deixar do jeito que está aí, daí OK, e perfeito, a cota ficaria aí configurada da forma como você preferir. Aí não tem segredo não, bem certinho, né? Então a cota é muito simplesinha, é só você escolher basicamente a cor, o tamanho do texto, se quiser trocar tiquezinho, se quiser mexer na unidade, mas é bem pouquinha coisa que você mexe. Agora, eu vou pedir para a gente fazer tabela também, porque de certa forma aquilo que eu tinha comentado ali das esquadrias, as portas das janelas, que a gente podia fazer na etiquetinha do identificador da tag, a gente podia pegar o componente porta, entrar dentro do editar tipo dela e mexer na marca de tipo, ou então a gente podia fazer tabela. E tabela é interessante porque a gente confere linha por linha, então fica um pouquinho mais blindada a prova de erro. Daí a gente poderia estar fazendo dessa forma, então, controlar a porta, controlar a tabela, a janela na tabela, controlar até o ambiente, né? Quantos metros quadrados eu tenho nos ambientes do térreo, né? E do pavimento superior, quantos banheiros eu tenho no pavimento superior. Então, isso daí eu vou pedir para a gente fazer, então, pelo menos essas 3 tabelas, né? De ambiente, de porta e de janela. E vamos lá, eu vou pedir para, então, quem faz sempre que não salva, por favor, salva antes, porque a gente fez bastante coisa aqui, né, salva. Tem gente que cotou muito mais do que eu parei um pouquinho, né, para tirar dúvida também, para explicar.
Aí salva aí também. Salvou. Eu vou pedir para a gente pegar e tá trabalhando com a tabela. A tabela é uma vista que vai aparecer no navegador de projeto. Então, se você quiser, ali lá em cima na aba vista, ali lá em cima na abinha vista, tem aqui o botãozinho da tabela. Parece uma tabela de Excel ali o botão. Então, ali tem um botão, se a gente clicar, ele vai expandir. Tem todas essas possibilidades de a gente criar tabela. Tem ali tabela quantidades, tabela gráfica de colunas, levantamento de material, lista de folhas, bloco de notas, lista de vistas. Vou comentar que, apesar de ter todas essas possibilidades, 90% das vezes, se não mais, você vai fazer essa primeira opção aqui. Porque é aquela que te dá a quantidade, te dá o quantitativo, e também é aquela que te dá o controle desse quantitativo. Então, permite organizar também as informações. Então, só por isso, né, pela questão de utilidade mesmo, ela é mais útil. Então, a maioria das vezes você vai fazer essa daí. Agora, se você memoriza pela faixa de botõezinhos joia, se não, vou comentar que ela é uma vista que aparece aqui no navegador de projeto. No navegador de projeto, a gente tem um pouquinho mais embaixo, se necessário rodar um pouquinho mais embaixo, pode. Repara que também você tem ali no navegador uma pastinha de tabelas. Ali naquela pastinha de tabela quantidades, se você der botão direito do mouse em cima dela, repara que tem as mesmas exatas opções que tinha lá em cima. E a maioria das vezes, você vai fazer a primeira opção. Então, da forma que for mais fácil de você lembrar depois, botão direito ali no navegador, na pastinha de tabela, ou lá em cima, na aba vista, pedir para ver tabela. Eu vou pedir para a gente fazer junto. Vamos entrar aqui para pedir uma nova tabela. Pediu aí uma nova tabela, daí eu vou pedir para a gente fazer a tabela de ambientes no plural. E vamos lá. Vamos fazer de ambiente, depois a gente faz da porta e depois a gente faz a de janela. Daí eu vou chamar a atenção por que tem ambiente no singular e tem ambientes no plural. Parece que é só para confundir, daí eu vou comentar que é por conta da tradução que o pessoal fez aqui no Revit em português. Se tivesse em inglês, o ambiente no singular seria entourage. Entourage, na época que eu estudei, eu aprendi que era molho gráfico. A pessoinha, o rapazinho, a mocinha, as arvorezinhas. Isso aí seria molho gráfico, entourage, que o pessoal traduziu para ambiente no singular. Ambientes no plural seria room, né, a ferramenta room. Pode pegar ambientes, então. O nome, depois a gente pode dar botão direito renomear. Né? Então, o nome eu não me preocupo tanto. Agora, fase importante. Então, além de pegar ambientes, pega ali fases, expande e coloca construção. Ambientes e fase construção. Eu vou pedir para dar o OK para a gente continuar. Por que isso? A categoria é a categoria que a gente vai categorizar, criar a tabela com base nos parâmetros dessa categoria. Isso aqui é importante. E fase, tudo que a gente fez aqui foi da fase construção. A gente não saiu demolindo, fazendo reforma. Então, se eu tabelasse, por exemplo, reforma, eu criaria a tabela certinha, porém ela nasceria vazia, porque não foi feito nada naquela determinada fase. Então, aqui é importante. Ambientes, construção, OK, aqui a gente saiu construindo. Daí deu OK, perfeito. Agora, dessa categoria ambientes, a gente tem todos esses parâmetros de campos disponíveis. A gente pode empurrar para dentro aquelas lá que a gente necessitar. Então, por exemplo, né, se eu pegasse do primeiro, eu vou pedir para, inclusive, não precisa fazer isso, mas eu sei que tem gente que faz. Então, eu peguei do primeiro até o último, eu podia empurrar tudo para dentro com a setinha verde. Só que quando eu faço isso, estou trazendo todos os parâmetros possíveis para essa categoria ambientes, mandei tudo para dentro, e ele vai fazer campos tabelados nessa ordem. Cada um desses parâmetros vai compor uma coluna da minha tabela. Opa, perdão, aqui eu vou cancelar. Quem fez, eu vou pedir para tirar aqui, né? Espera um pouquinho. A gente se perguntando aquilo que a gente precisa de campo, de tabela, a gente traz para dentro só aquilo que a gente precisa. Mas vou começar aqui desde o começo aqui. Quem deu probleminha, eu vou pedir para aqui no navegador de projeto. No navegador de projeto, ali a gente tem a pastinha de tabela quantidades. Encontrou ali pastinha de tabela quantidades no navegador de projeto, dá botão direito do mouse em cima do tabela quantidades e pode pegar a primeira opção, nova tabela de quantidades. E pediu tabela quantidades, botão direito, pediu nova tabela de quantidades, vamos lá. Pega ambientes no plural. É o segundo ambientes ali no plural. Antes de dar OK, em cima do OK tem aqui fase, que eu vou pedir para deixar construção.
Então, é ambientes e construção. Eu vou pedir para dar o OK. E vamos lá. Ambientes, construção. Daí deu OK. Eu parei nessa parte aqui, onde eu vou comentar que, por mais que dependendo da categoria de modelagem BIM, dependendo da categoria que a gente escolha, ele vai ter campos, parâmetros disponíveis diferentes, ainda assim, se você se perguntar aonde, o que, quanto, você consegue trazer os campos que você precisa para controlar aqui para dentro da tabela. Então, dos ambientes, aonde o ambiente está, seria em que nível ele está. Então, pega nível. Agora, quem fez certinho também, eu vou pedir para a gente continuar junto. Pegou nível, manda nível para dentro. Nível que responde a informação de aonde o ambiente está. Daí, na sequência, o que o ambiente é. Na segunda pergunta, o que ele é. Então, eu vou pedir para procura aí o nome dele, né? O que ele é. A gente chamou o nome dele, vai ser banheiro, o nome dele vai ser cozinha. Então, manda nome para dentro. Daí, joia. Empurrei o nome para dentro com a setinha verde. Se, de repente, o que define que ele fosse o número, até eu trazia número. Por exemplo, vai ser o ambiente 1, vai ser o ambiente 2, ambiente 3, e depois eu faço uma tabelinha embaixo falando que o 1 é cozinha, o 2 é a sala, e assim por diante. Se fosse número relevante, eu traria. Se não, eu não preciso trazer, traz só aquilo que você precisa. Daí, terceira pergunta seria quanto? Quanto de coisas que você precisa quantificar e ou controlar. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui quanto de área, né? Quanto de área ele tem, metros quadrados. Então, vamos lá, pega a área, manda a área para dentro com a setinha verde. Às vezes, perímetro é interessante também. Perímetro, por exemplo, se eu sei o perímetro daquele ambiente, vezes o pé direito útil, eu já tenho uma prévia de quanto que eu vou gastar para revestir, né, a superfície ali daquele ambiente, seja pintar com pintura com tinta, ou passar ali umas plaquinhas cerâmicas, só de eu saber quanto, né, de metros quadrados aproximadamente eu precisaria. Então, perímetro é interessante, ou quanto de rodapé, né, também, né, daí quanto, às vezes, se ele precisa passar conduíte, né, ao redor daquele ambiente também, né, perímetro é interessante. Se, por exemplo, quanto de volume fosse relevante, perfeito, eu traria volume também. Agora, eu vou comentar que volume é mais para se você for pensar já no projeto de climatização, daí o quanto de volume seria relevante, se não, deixa quieto. Mas se você não precisa, deixa quieto. Aqui, da mesma forma, é uma casinha. Então, eu não preciso de ocupação. Ocupação eu precisaria trazer se fosse, por exemplo, um hospital, quantas pessoas naquela internação, se fosse uma escola, né, quantos alunos naquela sala de aula. Agora, aqui é uma casa, né, então, ocupação eu acho que não precisa, né, então só por isso que eu não estou trazendo. Da mesma forma, se eu tivesse usado aquela bolinha, aquele triângulo quadrado de piso, parede e teto, revestimento, você poderia trazer acabamento do piso, acabamento da parede, acabamento do forro, da base ao rodapé. Se eu não estou usando, eu não vou trazer, eu não tenho necessidade. Agora, tem esse aqui que é bacana, esse aqui que eu vou pedir para trazer sim, contagem. Dependendo da versão, se você está na versão 2018, 2019, está escrito contador. Se tiver no 2020, 2021, está escrito contagem. Manda contagem para dentro. Contagem é quantidade, né? Quantos banheiros no pavimento superior. Isso aí seria quanto de quantidade, seria a contagem, seria o tal do contador, dependendo da versão. Se porventura você precisar de uma coluna para você digitar qualquer texto alfanumérico livremente, daí esse campo seria ou comentário ou ele vem escrito como descrição. Mas certinho, né? Vou aumentar o zoom aqui, aí fechei a ferramenta de dar zoom, pera só um pouquinho. Aqui. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Daí eu estou fazendo tabela de ambientes, que eu me perguntando aonde, o que e quanto, eu trouxe aqui quanto, eu trouxe aonde nível, eu trouxe ali o nome, né, o que ele é, e quanto de área, quanto de perímetros, quanto de contador ou contagem, né, count na versão em inglês. E beleza, eu vou pedir para confirmar com OK, para criar essa tabela. OK. Deixa ele criar essa tabela, perfeito. Só que ela está meio aleatória, meio bagunçada. Seria bom de a gente organizar as informações. Daí eu vou pedir para, tanto com essa tabela aberta, repara que aqui no Propriedades a gente tem um monte de botão editar. É uma sequência de um monte de editar. Eu vou pedir para a gente editar a tabela, para voltar para a edição dela e a gente está organizando ela um pouquinho mais. Pode pegar esses tem um stack de monte de botão editar no seu também da tabela, clica em qualquer um desses editar.
Repara que, ao pegar o botão editar, na verdade, você entra nessa abinha respectiva de campos, abinha respectiva de filtro, do editar do filtro, assim por diante. Só que eu comentei que qualquer um desses editar tá bom, porque é facinho ficar migrando aqui de abinha. Aí pode ser também. Na primeira abinha de propriedades, de editar aqui propriedades da tabela, a primeira abinha é o campo, onde a gente pegou e compôs aqui os campos tabelados nessa ordem, né? Primeiro nível, né? Depois o nome, depois a área. E se não fosse nessa ordem, eu poderia pegar, por exemplo, contagem se ele for o primeiro, né, para cima, para cima, para cima, ou para baixo, para baixo. Então é exatamente, né, se eu deixasse, por um acaso, contagem para cima, ok, repara o que acontece. Então exatamente, então se fosse mexer na ordem, ali você poderia, ou nos campos, né, que você quer trazer ou remover, seria aqui na abinha campos das propriedades da tabela. Daí, na sequência, filtros a gente vai ver, pode estar vendo depois, mas seria filtrar para a gente esconder alguns dados da tabela e mostrar, no entanto, somente alguns outros, segundo algum critério. Filtro eu vou pedir para pula por enquanto, o que a gente precisa é classificar, agrupar, é organizar a tabela primeiro. Então, ali nas propriedades da tabela, ou seja, aqui onde a gente pegou qualquer um desses botões editar, estando na tabela, eu vou pedir para entrar agora na terceira abinha de classificar, agrupar. E bons critérios de organização geralmente são aqueles que respondem aonde e o que. Então, classificar por aonde está aqui escrito nenhum, expande esse nenhum, onde o ambiente está, seria em que nível ele está. Então, classificar por dentro daquelas opções, eu preferi pegar nível, aquilo que responde aonde ele está. Pegou nível, embaixo da palavra nível, tem aqui a opção cabeçalho e tem aqui a opção rodapé, que eu vou pedir para ticar. Tica tanto cabeçalho quanto rodapé. Tem escritório que às vezes pede a linha em branco também, que seria, bom, uma linha em branco. Não precisa dar ok, só vou dar ok para mostrar o que é esse cabeçalho e esse rodapé. Seria, repara que ele bloca informação para a gente checar com a planta do térreo, com a planta do superior. Desconfio que tem coisas não colocadas perdidas também. Então, vamos lá. Daí, isso aí seria o cabeçalho e rodapé. Daí, aqui onde está depois por, o segundo critério de organização seria aquilo que responde o que ele é, né? O que esse ambiente é, que define que ele é o nome dele. Então, vamos lá. Aqui, então, eu fui nesses botões editar, fui na terceira abinha classificar, agrupar, onde é que eu pedi nível, com cabeçalho e rodapé do nível, e depois na sequência nome. Só esses 3 lugares aí é onde a gente mexeu. Experimenta dar ok, e ver o que acontece com a sua tabela. Ok. E opa, agora está organizado. Perfeito. Tem uma outra coisa aqui. Vou pedir para esses não colocados, fui eu que sujei de propósito o template que eu dei para todo mundo, para a gente aprender a deletar aquilo que não interessa. Daí, quando a gente tem alguma dessas células, que aqui eu coloquei de propósito sujar, para mesmo quem tivesse feito certinho aprender a estar excluindo aquilo que não precisa, eu vou pedir para pegar, então, um desses não colocados, ou algum desses aí, e aqui em cima, na parte de linhas, eu vou pedir para excluir, botão excluir, de excluir linha. Ele tem até o desenho aqui de excluir essa linha. Cuidado, não excluir coluna não, senão você vai pegar e excluir, por exemplo, essa coluna inteira sem querer. Aliás, não precisa pegar essa linha inteira, né? Só pegar uma célula dessa linha, beleza? E na parte de linha, excluir linha. Perfeito. Ele fala que dessa forma vai excluir definitivamente o ambiente e os identificadores de ambiente a ele associado. Ok, isso mesmo, quero deletar ele para sempre de todo o meu projeto. Perfeito. Se eu quisesse pegar mais de um ambiente de uma tacada só, né, por exemplo, fazer isso daqui. Peguei um de cada linha. E selecionei esses aqui, um de cada linha, e eu vou ali na parte de linhas, vou ali excluir linhas. Daí mandou excluir linhas, ele fala que eu escolhi deletar todos esses 7 ali de uma tacada só. Daí, ok, vou confirmar com ok. Perfeito, é isso aí. Pessoal, vou comentar uma coisa aqui. Térreo superior, beleza, a gente pegou e tem essa informação. E o nível já tem esse bloco de informação do nível térreo e tem esse bloco de informação do pavimento superior. E, no entanto, ele fica repetindo térreo, né, superior, sendo que tem essa informação no cabeçalho e tem ali no rodapé. Então, se você quiser, pode pegar essas letras que estão aqui em cima, letra A, letra B, letra C, te ajuda a selecionar a coluna inteira. Igualzinho aconteceria no Excel, ele não é plotado essa letra A, não é plotado a letra B, letra C, isso aqui é para te facilitar a seleção.
Então, selecionou, o meu tinha a letra B em cima do nível, talvez tenha a letra A em cima do nível. Pegou aí, eu vou pedir para na parte de colunas, repara que você pode ocultar essa coluna. Né, certinho, né? Daí, é que senão ele fica repetido, né? Sendo que tem no cabeçalho no rodapé. Daí, certinho. Eu vou pedir para a gente organizar um pouquinho mais aqui. Né? Primeiro, checar, será que eu coloquei banheiro no lugar certo? É que às vezes o cliente é um ser humano que muda de ideia, eu tive que mexer nas paredes ali, e de repente o dormitório entrou na cozinha sem querer. Então, para a gente checar, será que está certinho? Eu vou pedir para primeiro, fecha excesso de vista. Lá em cima, perto ali do R maiúsculo de Revit, de salvar e imprimir ali no acesso rápido, tem ali um monte de janela com xizinho vermelho, fecha excesso de janela inativa. Daí, além da tabela, pega ali, por exemplo, vou começar a checar com térreo, depois vou ter que ver o pavimento superior também, mas vamos lá. Dei 2 cliques, abrir a planta de piso do térreo. Daí, quem gosta de comando, na sequência, pede vistas lado a lado. Seria comando WT. WT de Tile Window, vistas lado a lado, ele vai dividir a sua tela. De tal forma que aí tá fácil, né? Eu posso checar, a cozinha tá na cozinha, daí eu vou pegar e cliquei aqui nessa célula aqui do ambiente da cozinha, e eu já vejo. Será que o lavabo tá no lavabo? Aí eu pego e já vejo aqui onde tá. Mesma coisa esse daqui, sala de estar. Será que tá no lugar certo? E a de jantar? Daí, por exemplo, daí eu seleciono na tabela, repara que ele mostra ali na planta. Terminou de checar com o pavimento superior, pega ali... Eu vou colocar as duas telas junto, não, essa parte aí pulou. Opa, perdão. Se tiver com um monte de vista aberta, eu pedi primeiro para fechar o excesso, porque senão ele divide desse jeito, né? Fica até meio exagerado. E só por isso, primeiro passo, vamos lá, eu vou aqui na aba vista, vou deixar vistas em guia. Primeiro passo, a gente estava desse jeito, com a tabela de ambiente, um monte de janelinha aberta. Então, lá em cima, fecha o excesso, daí agora dá 2 cliques na planta do térreo, e agora a gente vai dividir com essas duas. Isso. Aonde que eu vou fechar? Eu fechei todas e abri o térreo. Aí só que eu tô só vendo só o térreo, ou então só a tabela. Isso. Para mim colocar as duas vistas lado a lado. Daí ali na aba vista é o penúltimo botão. Daí se quiser comando, agora digitar WT. Isso. Obrigada. Daí digitou certinho, daí checa. Mesma coisa, pega pavimento superior, daí checa ali também, né? Será que o banheiro tá no lugar certo? Será que tem ambiente redundante, qual que eu vou querer manter? Então, será que eu passei ali a divisão no mezanino, né? Mezanino tá com metros quadrados certo? Então, checa pavimento superior. Uma outra coisa, às vezes tem gente que eu dei 2 cliques e ele até entrou aqui, né? Pra eu pegar e checar, tem gente que deu 2 cliques e abriu pra cá. Mas repara que é móvel, né? Você pode clicar a abinha e reposicionar ela aqui, por exemplo. Quem tem 2 monitores podia colocar essa planta ou a tabela, né, no outro monitor, né? Poderia ser também. Isso para quem tem mais monitores podia ser também. Mas tem que checar. Né? Clica ali na tabela, repara que acende ali na área de trabalho. Mezanino, tá certinho mesmo? Né? Esse desenho certinho. Você lembrou de pegar e fechar ali a delimitação de ambiente na sacada? Pega e checa. E se ele não estivesse fechando metros quadrados ali? Daí eu desconfiaria, opa, né, na planta faltou a gente fazer separador de ambiente. Daí ele ficaria certinho ali. Agora, terminou de checar, vou comentar que tá um por um, cada um e uma linha, é interessante para a gente checar, para a gente verificar. Mas uma vez que a gente já tenha conferido, né, dormitório ali, o banheiro lá, uma vez que a gente já tenha checado, talvez ao invés de ficar um por um, cada um em uma linha, vale mais a pena a gente agrupar as informações, né? Por exemplo, no total eu tenho 2 banheiros no pavimento superior. Por exemplo, no total eu tenho tantas sacadas no pavimento superior ali, que elas totalizam, inclusive, tantos metros quadrados. Então, esse tipo de informação seria a gente voltar a editar a tabela, que eu vou pedir para a gente voltar a editar a tabela. Podia até ter uma linha aqui embaixo, né? Por exemplo, eu tenho tantos metros quadrados no total ali no pavimento superior. Então, eu vou pedir para a gente pegar e voltar a estar mexendo na tabela, principalmente quem está com a tela dividida, clica para ativar, que você vai mexer na abinha aqui das informações da tabela. Então, se tivesse aqui com térreo superior, clica ali para mexer na tabela. Deitando com a tabela ativa, a gente tem um monte de editar da tabela. Entre em algum desses editar. A gente volta a editar as propriedades da tabela.
Daí eu vou pedir para vamos por partes aqui. Primeiro, vamos aqui de volta para classificar e agrupar, então, dessa propriedade da tabela. Porque aqui no classificar e agrupar, repara que lá embaixo, em direção ao botão OK, tem esse último campo de itemizar cada instância que está ticada, eu vou pedir para desticar. O que é isso? O itemizar cada instância, ele coloca um por um cada item em uma linha. Isso seria itemizar. Item, cada um item em uma linha. Se eu pegar e desticar o itemizar, ele agrupa, né? Por isso que ele chama classificar e agrupar, ele agrupa os iguais. Né? Como assim os iguais? Aqueles que estão no mesmo nível e que possuem o mesmo nome. É por isso que ele organiza, classifica com essa organização, mas se eu desticar o itemizar, ele agrupa esses iguais. Bem certinho. Só que daí eu vou pedir para a gente ir além. Além de desticar e se itemizar cada instância, vamos ali no campo da formatação. Formatação, eu acho que também é a sua antepenúltima abinha do propriedades da tabela. Então, na formatação, eu vou pedir para a contagem com ele selecionado, daí onde está perto do botão OK por nenhum cálculo, expande ali e pede calcular os totais, que é a segunda opção que tem ali. Nenhum cálculo ele não calcula. Agora, calcular os totais, ele fica com a função soma do Excel, ele soma, né, toda essa categoria aqui de contagem. Daí tem aqui o perímetro também, onde está nenhum cálculo, eu vou pedir para calcular os totais. Área, né, eu vou pedir também área com a área selecionada, calcular os totais. Campo que é numérico, você pode calcular o total, né? Nome não faria sentido. Ele nem deixa, né, por exemplo. Então, eu vou pedir para dar o OK. Dá o OK, repara que vai acontecer aqui. A gente contagem, área, perímetro, a gente pediu aqui para calcular os totais. Dá o OK. Repara que vai acontecer no seu. Bem certinho. Acho que na boa contagem eu vou preferir empurrar para o final. Eu vou editar aqui. Se eu quisesse mudar a ordem, relembrando aqui nos campos, eu vou voltar a contagem ali lá para baixo, para baixo, para baixo. Ok? Ele ficaria dessa forma. Se quiser mexer e editar, é só voltar a editar aqui a tabela. Opa, perdão. Aqui no tabela de ambiente, essa última ação que eu fiz, tanto com a tabela ativa, voltei a algum desses editar aqui da tabelinha. E aqui no editar, aqui nos campos tabelados na ordem, o meu contagem estava lá para cima. Só que eu achei estranho. Eu peguei aqui o campo tabelado na ordem, aqui na minha campos, eu peguei o contagem e resolvi mandar ele lá pro finalzinho, né? Contagem eu mandei para baixo, né? Tem setinha que aponta aqui para cima ou para baixo. Isso aqui é a ordem das colunas da tabela. Entendeu aqui? Formatação, perdão. Formatação eu peguei aqui a área e perto do botão OK, eu pedi onde estava nenhum cálculo, eu troquei aqui para calcular os totais. Daí, mesma coisa, né? Perímetro também. Onde estava ali nenhum cálculo, eu peguei e passei aqui para calcular os totais. Daí, contador ou contagem, dependendo da versão, você pode pegar ali e pedir para calcular os totais, dá um OK, daí vai estar certinho. Se ele não tiver itemizado, né? Se não tiver itemizado, aqui no classificar agrupar, aqui perto do botão OK, o fato de eu ter desticado e itemizar cada instância, né, não ficou banheiro, sacada, sacada. Agora ele tem aqui 2 banheiros no pavimento superior, 2 sacadas no pavimento superior, totalizando, inclusive, quase 16 metros quadrados ali na sacada. Né, e ali um pouco mais de 10 metros quadrados ali para o banheiro, né, por exemplo. Daí deu OK, certinho, perfeito. Pessoal, acho que a gente está num bom momento de a gente fazer um intervalinho, porque também tem tabela de porta, também tem tabela de janela, e também a gente tem que ver folha. Então, eu vou pedir para deu certinho, pode salvar. Quem não quiser mais dividir a tela, né? Vamos lá. Às vezes tem gente aqui que está com um monitor pequenininho. Então, aqui na aba vista, lembra que o contrário do WT é o TW. Também para digitar o comando sim, mas é o botãozinho ali, né? Na aba vista tem vistas lado a lado e tem vistas em guia. Seria Tile Window WT e TW Tab View, né? Voltar para as vistas em abinhas. Então, seria aqui, ele volta para ficar com as vistas em guia de vistas. Nossa, na tradução ficou estranho. E vistas lado a lado ali. O WT e o TW. Bem certinho. Salva aí, vamos fazer um intervalinho. Vamos fazer 10 minutinhos, eu vou colocar aqui, voltamos. Senão a gente faz intervalo muito tarde, né? Voltamos às 15h56, né? Tô 46, então 15h56 aí. Vamos salvar e vamos tomar um café aqui primeiro. Vamos lá, deixa eu só pausar aqui um pouquinho.